Erro judiciário, esse é o tema do programa de Direito e Literatura de hoje. Estamos de volta para mais um bloco. José do Patrocínio escreveu Mota Coqueiro, ou a pena de morte, para representar, né, o grave erro judiciário que envolveu o fazendeiro Mota Coqueiro, condenado à morte no Império. No contexto de penas capitais, esse tema se torna ainda mais dramático. E tem um famoso... Isso é um caso rumoroso, enfim. E aí vem toda sempre a discussão. A discussão no segundo grau esgota a questão da matéria fática, e se tiver nulidades, etc. E mais quando há todo um erro de percepção e fraude. Por isso que chegamos no caso dos tios-avós aí do nosso Adriano Naves de Brito, os irmãos Naves. Nós temos um trechinho do filme para vermos aí o momento que o advogado, enfim, está discutindo. Há contradição nesse excesso de detalhes arranjados. E não se diga que tais declarações foram extorquidas pela justiça. O valor probatório da confissão provém da espontaneidade de quem a presta, ensina Costa Manso. A confissão do réu prestada na polícia constitui meia prova, como adverte Edgar Costa. Até mesmo a confissão alcançada por meio de torturas, uma vez que coincida com as demais circunstâncias do crime. Bom, então a gente percebe pelo trecho, né, como que as narrativas vão se organizando, né, na verdade, absolutamente contaminadas por um erro de percepção da realidade. Né? A confissão do réu basta, então ele tem que confessar, eu já sei que ele é o culpado, então vou torturá-lo até que ele confesse. Né? E isso é uma prova, e aí a gente respeita o processo, porque a gente tem prova. E aí se criou uma tese, Adriano, que se você conseguiria chegar a isso, que você tortura alguém, e depois se diz que você poderia chegar a esse resultado sem torturar por outros meios, vale a prova obtida. Impressionante. Bom, esse trecho mostra que é o que antecede o primeiro julgamento. Então, finalmente estava estabelecido o julgamento e eles estavam. E aí ele mostra, como eu disse, ele tem esse tom do cinema novo, né? Então, figuras paradas, e uma cor muito bonita, que é esse preto e branco, e eles fazendo digressões e apresentando as partes e o que seriam. Mas o processo que já estava constituído, então, eles têm que se basear sobre o processo constituído. O processo fora constituído num contexto de completa perversão do que seria a instrução de um processo. Então, aquilo com que o juiz se depara e com que ele tem a ver é um processo em que há as confissões da família inteira, na verdade, porque a mulher foi torturada, a mãe foi torturada, e só a mãe se recusou a dizer que os filhos eram culpados. Ela nunca disse. Mas a mulher contou exatamente a mesma história. Então, ali, riqueza de detalhes, mas a riqueza de detalhes era uma história inventada pelo tenente que era o responsável. E o juiz diz, bom, eu não vejo aqui nenhuma prova no processo de que haja ilicitude do modo como essa confissão foi obtida. Portanto, vale o... É essa vida fora da vida da cidade. Ele que estava chegando, tem um momento do filme ele diz, mas eu estou recém-chegado, o que as pessoas vão pensar? Eu preciso ganhar um pouco a confiança da comunidade. E nisso ele se deixa levar. E você viu também essa questão de citações, né? Como disse fulano, sim, mas sem contexto, né? Você, no direito tem muito isso, né? O sujeito diz assim... legítima defesa não se mede milimetricamente. Isso pode ser verdadeiro, como pode ser absolutamente falso, né? Depende. Eu quando fui promotor de júri, né? Quando eu fui advogado, bem antes de ser promotor, eu usava essa frase para defesa. E depois, como promotor, podia usar essas coisas. Nós temos mais um trechinho aí dos irmãos Naves. Se de um lado se levanta a acusação forrada de monstruosidades, do outro se ergue a voz da justiça, imparcial e humana, por isso mesmo sujeita às contingências da fatalidade.
julgo procedente a denúncia para pronunciar como pronuncio os indivíduos Joaquim Naves Rosa e Sebastião José Naves. Há em tudo isso uma paixão tão grande e desarrazoada que envolve os próprios aplicadores da justiça. Olha só, eu acho curioso que nesse caso o erro, né, não é só do juiz, né? Tudo leva a crer ali que a gente já sabia onde queria chegar, né? Porque o que a gente tem? A gente tem uma sentença de pronúncia, né, toda ela estruturada a partir de uma prova contaminada, da tortura. Essa sentença de pronúncia, né, dá então origem a todo um tribunal, né, e mesmo assim eles são absolvidos. Né? Eles são absolvidos com um voto só pela condenação. Né? Absolvidos 1, 2, 3 vezes. E naquela época se permanecia-se preso mesmo pendente de recurso. Há um recurso, né? Isso ficou se mantém... até 1968. Sim. Que ano é a Lei Fleury? 67, 68, algo assim? Porque aí que terminou a prisão obrigatória. E aí o júri então é anulado, né? É anulado, novamente realizado, novamente absolvido, né? E aí quando chega no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né? Eles dizem, não há mais soberania do Tribunal do Júri, condene-se. Então, eles foram 2 vezes absolvidos pelo Tribunal Popular e condenados em último. A pena foi de 25 anos, se conseguiu reduzir para 15 e eles acabaram cumprindo 8 anos e 3 meses por bom comportamento. Então, tiveram a liberdade condicional. Para o nosso telespectador, depois houve a mudança no júri, né? Sim, esse é um outro procedimento. Termina tudo. E aí tem um advogado que fazia júri contra mim, eu como promotor, ele foi 73 a Lei Fleury. Isso aí é anterior, Não, sim, evidente, Sim. bem anterior. A Lei Fleury é 73. Mas aí eu quero dizer que o advogado usava um truque. Ele era muito bom retoricamente. Ele dizia assim, vocês têm que absolver esse réu. Absolvam, digo não a qualquer coisa. Digo não foi. No tempo que os quesitos ainda, mudou os quesitos há pouco tempo. Digo não, porque o promotor vai recorrer, o tribunal vai mandar novo júri. E os senhores digam não de novo, ou outros dirão não de novo. E aí não tem terceiro júri. Para pegar o caso Irmãos Naves, que teve, que houve 3 julgamentos. Exatamente. Isso depois mudou. Sempre o telespectador, temos muitos estudantes de direito que adoram o júri, né? É bom sempre. Agora, voltando a um aspecto mencionado por Adriano antes, que é essa pertença, vamos dizer assim, do juiz a um determinado contexto e, por outro lado, a tecnicidade. De novo, aí nós temos uma tensão. Porque, às vezes, a pertença àquele contexto, sem o distanciamento necessário, pode dar aso a uma decisão levada pela paixão, pela emoção. Então, a tecnicidade como uma proteção para um julgamento justo. Né? Também tem esse reverso, vamos dizer assim, né? Mas temos que manter os 2 aspectos, né? O importante é sempre pensar, a instituição, ela é um ganho, o Estado é um ganho, sem dúvida que é um ganho. Agora, ele não pode perder a humanidade no sentido de desvincular. E quem dá a humanidade são as pessoas. Então, se as pessoas ali perdem a sua capacidade de reagir à injustiça que é flagrante, o Estado vai junto. Só que ele vai potencializar o mal a um nível que as pessoas sozinhas, as pessoas por suas próprias forças não conseguem. Então, o Estado também pode potencializar o bem, para além do que as pessoas sozinhas conseguem. Mas ele não consegue fazer isso se não for pelo bem que as pessoas que estão ali realizam, né, mediante o Estado. Houve indenização nesse caso? Aí houve uma indenização, houve um longo processo. Isso é bom para o telespectador saber também. Houve um longo processo pelo mesmo advogado, né, que é o que escreveu o livro e contou a história. Então, houve uma indenização só para o Sebastião. O Estado recorreu. Porque o outro morreu, né? O outro acabou morrendo. E aí ele recebeu primeiro, eram 14 milhões de cruzeiros reais. Foi 73. O Estado recorreu. No final das contas, ele recebeu
algo menor do que isso, se não me engano foram 11, alguma coisa assim, mas que já não tinha o mesmo valor que antes. Portanto, também a indenização houve, digamos, má vontade do Estado de reagir, porque aí foi uma mera uso da burocracia para procrastinar, e como o gestor público deve fazer. Perceba também aqui, né? É novo dentro da lógica, né? Sim, um princípio de impessoalidade, mas que de um desserviço à justiça, né? Óbvio. É quase como uma dificuldade de assumir o próprio erro, né? Porque se a gente cotejar os irmãos Naves com o caso Dreyfus, na França, né, que ele foi condenado por traição à pátria, né, e na verdade é um caso de antissemitismo, né, o que aconteceu? Como é que o processo todo se instalou? Porque encontraram uma carta, né, uma empregada da embaixada encontrou uma carta, né, com segredos do exército francês destinadas ao exército alemão. E, bom, a gente precisava encontrar alguém, e nós tínhamos ali, né, um militar judeu. Ele é o culpado. A única prova que se tinha era aquela carta, sem remetente, sem destinatário, só com informações suspeitas. A letra não fechava, não batia, mas ainda assim ele foi processado, julgado, condenado. Anos depois... ele já tinha, exatamente igual, ele já tinha até cumprido a pena, ou estava cumprindo a pena, se verifica que um outro militar batiam as letras. E aí, erro em cima de erro, mentira em cima de mentira, para ocultar um erro inicial. O segundo culpado, então, é processado, julgado, condenado, mas Dreyfus continua preso. E isso hoje o Supremo Tribunal até tem tentado fixar uma jurisprudência sobre a questão das delações premiadas. Simples fato de delatar, o Judas pós-moderno. Né? O sujeito delata, mas não dá a prova. Mas nesse momento ele já fez o estrago. Isso é uma questão muito séria. O Supremo Tribunal tem dito, né, que não pode, que não vale a delação, mas é o Supremo que diz lá no final, ou quando ele é o próprio julgador originário. E o que tem sido feito no primeiro grau e no segundo, até chegar lá. Que aí vem aquela tese, que é uma coisa assim meio, assim, piegas, que eu vou falar, né, da metáfora do travesseiro, abre o travesseiro numa ventania, travesseiro de penas, e depois cata uma por uma para ver, o que é impossível. Você nunca consegue indenizando. Quando indeniza... Assim, a vida das pessoas está completamente destruída. Um aspecto disso que faz bem coro com o que trouxe a Ângela aqui é o papel do inquiridor. Quando ele em certo momento, que ela é tenente, chega o coronel, eu acho que era o coronel, e o coronel chega na cidade e diz o seguinte: bom, nós estamos com um problema aqui, essa coisa está crescendo. E o tenente diz: mas não foi por falta de empenho, coronel, que eu não resolvi o problema. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Quer dizer, eu bati em todo mundo. E aí, torturei todo mundo. Aí não o coronel diz o seguinte: confissão. Não, deixa comigo eles falam. Aí o coronel vai lá e começa tortura, de novo. Mas assim, o tenente tinha clara noção de que a tarefa dele era fazer o que ele tinha feito, aquilo que ele precisava fazer, era aquilo que ele servia. Arrancar a confusão, achar alguém. A verdade é real. Ele tinha feito a verdade é real, é boa. Cumprido o dever. Isso, que era o dever dele para com o seu superior. É uma perversão da realidade. Realmente ele não entendia. E ele atrapalha, intervém no julgamento, parciando, né? E tem um bonito discurso do advogado reagindo a isso, né? E, na verdade, eu tenho que chamar um intervalo para o último bloco do programa. Vamos continuar discutindo o erro judiciário, vamos falar um pouco sobre o papel do processo, a grande questão para diminuir esses erros. Já voltamos.